Existe um preço que ninguém te mostra na hora da escolha. A igreja documentou casos, exorcismos registrados, depoimentos sob investigação canônica, onde esse preço aparece de forma literal. Até o fim desse vídeo, você vai entender o que a tradição católica realmente ensina sobre o custo de entregar a sua alma e por que esse custo é mais real do que parece. Você verifica o extrato do banco, lê o contrato antes de assinar, pesquisa o preço antes de comprar. Mas quantas vezes você parou para calcular o preço de uma escolha que parecia pequena? Um momento, uma satisfação, uma vantagem, e que na verdade estava sendo paga com uma moeda que você nem sabia que possuía. Ninguém assina papel nenhum. Ninguém ouve um trovão. A conta chega em silêncio e quase sempre parcelada. Um pecado de cada vez, uma escolha de cada vez, até que a soma se torne um hábito e o hábito se torna quem você é. A tradição católica tem um nome para isso e documentou ao longo de séculos casos onde essa conta apareceu de um jeito que ninguém mais conseguiu ignorar. A moeda de que estamos falando não é dinheiro, é vontade, é atenção, é a capacidade de dizer não, e o saldo vai caindo. Baviera, 1651. Nasce Christoph Heismann, um pintor, não um pintor famoso, um homem lutando para sobreviver. Para um artista sem patrono e sem nome, uma temporada ruim significa miséria. Heismann conhecia bem esse sentimento. Ele não conseguia trabalhar, não conseguia pintar, não tinha renda, não tinha a quem recorrer. Ele enfrentava não só o luto de perder o pai, seu único apoio, mas a perspectiva real de morrer de fome. E foi nesse estado que ele encontrou alguém, o diabo. De acordo com o próprio relato de Heismann, ele não surgiu com trovões e fumaça. Surgiu como um homem idoso e respeitável, barba castanha, capa vermelha, apoiado numa bengala. Ele se parecia, em outras palavras, com um pai. Ao longo dos 2 anos seguintes, essa figura voltou, repetidas vezes, e a cada vez Heismann recusava. O primeiro pacto veio só em 1668, escrito à tinta, simples. Estava escrito: Eu, Christoph Heismann, escrevo a este cavalheiro para ser seu filho pelos próximos 9 anos. 9 anos como filho vinculado. Depois disso, corpo e alma pertenceriam ao diabo. Um ano depois, o diabo voltou e exigiu um segundo pacto, dessa vez escrito com o próprio sangue de Heismann. Clever devil, devil, how quickly they do sell their soul. Ele não vendeu a alma por riqueza, nem por poder, muito menos por fama. Vendeu porque estava despedaçado pelo luto e não tinha mais nada a perder. Isso é a coisa mais triste que você já ouviu, ou a mais aterrorizante. Houve cerca de 1 ano de estabilidade, o diabo cumprindo o papel de pai, exatamente como prometido. Então o segundo pacto venceu, e qualquer alívio que ele tivesse encontrado começou a desmoronar. Heismann passou o resto da vida entre exorcismos e terminou seus dias como irmão hospitaleiro numa ordem religiosa. Deixou pinturas contando a história do pacto, começando com o diabo como um senhor respeitável, terminando com algo cada vez mais grotesco. As pinturas ainda existem. O manuscrito chegou a Viena. Heismann não. Veja só. Presta atenção nisso. Satanás tem ódio a toda alma. Você tem alma? Você está vivo aqui? Então Satanás odeia você. Não tem escolha.
Ele tem paciência. Ele só quer uma coisa: que você morra em pecado mortal. É isso que ele quer. Que você morra sem alcançar a misericórdia. Sem a misericórdia de Deus. É isso que Satanás quer. O diabo, ele só quer uma coisa: nos levar para o inferno. E é importante nós entendermos que isso não é uma coisa medieval. O Padre Paulo, como o Padre Paulo é ultrapassado. Ninguém mais acredita em demônios. Você pode estar pensando, isso é lenda, histeria coletiva, sugestão. E é justo pensar assim. Inclusive Freud pensou. Mas mesmo lendo esses casos pela lente mais cética possível, uma pergunta sobra sem resposta fácil. Porque séculos e culturas diferentes, a mesma estrutura se repete. When you're favored by God, you're also favored by the devil. He's coming for you too. So you just gotta be strong and stay on the right side. Whose side you gonna go on? He's gonna give you power too. He's gonna get in your head too. Mas esse contrato nem sempre é escrito diante do diabo. Na maioria das vezes, ele não precisa de tinta, não precisa de sangue. Ele é escrito em cada escolha sua, todos os dias, um pouco de cada vez. Começa quando você troca a virtude pelo vício, e nem percebe a troca. Um culto ao corpo. O corpo do outro deixando de ser pessoa, virando só matéria a ser desejada. Você assina, sem perceber, um pequeno contrato com a luxúria e perde aos poucos o apreço pela castidade. Você acorda e a primeira coisa que faz é abrir uma tela. Rola, rola e rola. Cada imagem é um corpo, cada corpo uma oferta. Você não pensa em quem está ali, pensa no que aquilo te faz sentir. E quando você percebe, a pessoa já não é mais pessoa, é só matéria. E você nem lembra quando foi que isso começou. You get something, but for that you make a pact with the devil. And there's just I'd like to first of all I'd like to thank Satan. Toda virtude começa a soar antiga, atrasada. Você se vê dono de si mesmo, dono da própria razão. Então vem a soberba, o mesmo pecado que derrubou Lúcifer. E com a soberba vem a inveja. Você olha para o sucesso do outro e não sente alegria, sente falta. Você olha para o fracasso alheio e sente alegria. A vida alheia vira a régua da sua e nunca dá certo, porque a régua do outro nunca é a sua medida. A inveja não parece pecado, parece ambição, parece só querer o que é justo. Mas por trás dela mora a mesma raiz da soberba, a recusa de aceitar o lugar que você ocupa, a recusa de ser feliz sendo quem você é. Você perde, pouco a pouco, o medo de pecar. No começo você sentia um incômodo, uma pontada, tipo um alarme baixinho. Agora, não sente mais nada. Isso não é paz, isso é anestesia. E começa a dar novos nomes para as coisas. E os nomes novos são mais macios, mais fáceis de engolir. Mas a coisa continua sendo o que é. Assassinato de bebê vira interrupção de gravidez. Ou mais fácil ainda, só aborto. Decadência cultural deixa de ser decadência, vira avanço dos tempos. Tudo parece bonito, mas lembre-se, Heisman também não viu um monstro na primeira vez. O diabo e seus prazeres não se anunciam feios. Eles se anunciam belos, sedutores, encantadores, na aparência. E é assim que o perigo se disfarça atrás do desejo.
A tradição cristã sempre leu Ezequiel 28 como uma descrição de Lúcifer antes da queda. Um ser perfeito, sábio, extremamente formoso, bonito até o fim, até a queda. Contratos não são algo novo, apenas feitos agora, reconhecidos em cartório. O primeiro pacto documentado vem de uma pessoa que ninguém espera. Século VI. Adana, na atual Turquia. Um clérigo ortodoxo. Teófilo. Eutíquio, que afirmava ser testemunho ocular, é o primeiro a registrar essa história. Teófilo foi eleito, por unanimidade, para ser bispo, mas ele recusou, por humildade. Então outro homem assumiu o cargo em seu lugar. Quando esse novo bispo o privou, injustamente, de sua posição de arquidiácono, Teófilo se arrependeu, da própria humildade, e foi atrás de um feiticeiro, para contatar Satanás. O preço? Renunciar a Cristo e a Virgem Maria. Um contrato, assinado também com o próprio sangue. Teófilo obedeceu, e o diabo lhe deu o cargo de bispo. Anos depois, temeroso por sua alma, Teófilo se arrependeu, orou à Virgem, por perdão. 40 dias de jejum. A Virgem então aparece, diz que vai interceder por ele. Mais 30 dias de jejum. Ela aparece de novo, diz que ele está perdoado. Mas Satanás não estava disposto a abrir mão do que era seu. Foram mais 3 dias, até Teófilo acordar e encontrar o contrato condenatório sobre o próprio peito. Ele então o leva ao bispo, confessa tudo. O bispo queima o documento. E então, Teófilo morreu, de pura alegria, por estar livre do peso que carregava. Essa história ajudou a afirmar na tradição da Igreja a importância da intercessão da Virgem, e deixou a base, para os séculos seguintes, de todo relato envolvendo invocação de demônios. Mas séculos depois, pactos continuam sendo feitos, por um cargo melhor, por sucesso. E o exemplo mais lembrado não vem de Hollywood, vem de uma estrada de terra do Mississippi. Robert Johnson, 1930, uma encruzilhada, um violão, uma alma. Anos depois, ele está morto. A lenda diz que ele tocou Crossroads como se o próprio diabo estivesse afinando o instrumento. Ninguém sabe se é verdade. Ninguém precisa saber. A lenda sobreviveu porque ela toca em algo real. A ideia de que talento, sucesso, fama vem sempre com um preço. E às vezes esse preço parece bom demais para ser natural. Bob Dylan, 2004. Entrevista aos 60 Minutes. O jornalista pergunta sobre o talento. Dylan responde: eu fiz um pacto com o comandante-chefe deste mundo, e deste mundo que não vemos. Ele está sorrindo, mas não há piada. Why do you still do it? Why are you still out here? Well, it goes back to the destiny thing. I made a bargain with it, long time ago, and I'm holding up my hand. What was your bargain? To get where I am now. Should I ask who you made the bargain with? with the chief commander. On this earth? And this earth, and then in a world we can't see. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Katy Perry, 2017. She's
to the music industry. I swear I wanted to be like the Amy Grant of music. Yeah. But it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. Kanye West, Travis Scott, todos assinaram, e todos sabem que um dia o preço será cobrado, e não será barato. O que ninguém vai contar, o que não sai em entrevista, o que não vira documentário. A maior vitória do diabo não é fazer alguém assinar com sangue, é fazer que você acredite que ele não existe e que o inferno é só invenção. Porque é assim que ele constrói, em silêncio, uma fábrica de contratos que nunca vem à tona. Ele conhece cada fraqueza sua e sabe exatamente como te manipular através dos vícios, sem que você perceba, sem que você acredite, sem que você assine nada. Então a pergunta não é se Dylan vendeu alma, não é se Kanye West assinou o contrato. A pergunta é, qual foi a última vez que você trocou algo que não tem preço por algo que não tem valor? E quanto você pagou? Vendemos o que é eterno para alugar o que é passageiro. E a mudança após qualquer venda é visível. Lembre-se, um dia você vai embora desse mundo, e o pequeno momento de prazer, na frente de uma tela, em um site qualquer, pode custar sua eternidade. Não 10 anos, nem 100, toda a sua eternidade. Você consegue imaginar o que é isso? É a eternidade. Se não conseguimos nem imaginar o que é o número 1 bilhão, imagine a eternidade, separada de quem mais te amou. Ali, o maior sofrimento que existe na Terra não seria nada perto do menor sofrimento do inferno. Ele te conhece, sabe exatamente o seu valor para Deus, e é por isso que ele quer o seu sofrimento, disfarçado de prazer. Pois o que aproveitará um homem ganhar todo mundo se vier a perder a sua alma? O que dará um homem em troca da sua alma? A assinatura final desse contrato depende de você. Mas lembre-se de Teófilo, até o contrato mais grave pode ser queimado, se você, como ele, decidir voltar, antes que seja tarde demais. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal, isso ajuda bastante. Até um próximo vídeo.